Boa noite. Trago o abraço fraterno das 10 casas espíritas que compõem a União Distrital Espírita Tristeza, parabenizando a Sociedade Espírita Paulo de Tarso pelos 58 anos de existência em prol da caridade e em nome de Jesus. Vamos abordar hoje o tema do sacrifício mais agradável a Deus. Isso está baseado no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mateus, no seu Evangelho, capítulo 5, versículos 23 a 24, registrou a mensagem do Cristo a respeito desse assunto. Diz o Mestre: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Que sacrifício será esse, o mais agradável a Deus? Quando Jesus proferiu essa sentença aí de reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Coisa que nós não temos mais, parece, né? Que antes de se apresentar para ser por Deus perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Já estamos divisando mais ou menos que sacrifício esse que teremos que fazer. Seriam sacrifícios materiais? Não. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Lembramos-nos que no passado nós sacrificávamos os animais, inclusive algumas pessoas, filhos, em nome de Deus, para acalmar ou para rogar a Ele o que estava necessitando. Ainda hoje observamos algumas práticas nesta ordem do sacrifício dos animais, o que não diminui a intenção da criatura, mas da doutrina espírita, a partir de Jesus e a partir de Kardec, espiritualizou esse sacrifício. E vamos ver a seguir o que precisamos sacrificar para que estejamos com a nossa consciência tranquila perante a lei divina. Oferece então o cristão a sua alma a Deus, e essa alma tem que ser purificada. Esta é a oferenda. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. É uma proposta do Mestre para que nós pudéssemos ir exercitando esse comportamento. Porque toda vez que entrarmos em um templo, numa casa espírita, por exemplo, por já termos ouvido falar, nós nos condicionamos a deixar fora aquelas situações aflitivas que nos perturbam, ou os sentimentos de animosidade contra quem quer que seja, para que possamos, em adentrando o templo, em adentrando a casa espírita, estejamos em condições melhores de absorver as energias que os benfeitores irão canalizar para nós, segundo a vontade do Pai. Tudo que fazemos na vida e tudo que introjetamos como prática
para que se torne rotina, é necessário o exercício. Então Jesus propõe esse exercício, sabendo Ele que nós não temos essa condição plena ainda de nos libertarmos com facilidade daquelas situações aflitivas ou daqueles senões que construímos nas inter-relações pessoais. Então ele propõe esse exercício de, quando entrarmos numa casa espírita, num templo religioso, possamos deixar fora estas animosidades. Na medida em que vamos repetindo isso sistematicamente, nós vamos aprendendo e introjetando, até que um dia nós já não daremos mais importância aos ressentimentos mútuos, porque introjetamos, já faz parte da rotina de nossa vida e do nosso pensar. Qual será, portanto, esse sacrifício? Sacrificar os ressentimentos, as mágoas, desejos de vingança ou revide, a raiva, o ódio. Enfim, é sacrificar, aniquilar, extirpar, desfazer-se de todas as imperfeições morais. Mas é sobretudo construir dentro de si o sentimento do perdão. Algo que o Mestre foi enfático para que nós desenvolvêssemos esse sentimento do perdão. E aquele que perdoa não guarda mágoas, nem ressentimentos. Não tem qualquer sentimento de animosidade contra o seu irmão. Porque quando ele sente essas energias, ele bloqueia. Ele busca no perdão, no alto perdão, libertar-se daquela situação aflitiva. E isto vai nos purificando a alma, o ser, o espírito imortal. Mas onde fica o perdão que o Senhor nos solicitou? Algumas coisas pequenas nós perdoamos com facilidade. Outras, um tanto quanto mais difíceis, nós levamos um tempo. E há algumas que talvez a gente não consiga perdoar ainda, mas é um exercício que estamos fazendo e estamos apostando nesse investimento que fazemos em nós mesmos. O sentimento ou a revolta nada mais é do que a nossa intransigência em não aceitar os desígnios do alto. Como compreender as ofensas, as calúnias e todas as ações que nos dirigem e que nos julgam sejam para nos ofender? Como nós ainda transitamos em alguma escala do egoísmo, em alguma escala do orgulho, nos melindramos facilmente com o que as pessoas nos dizem ou com a expressão corporal que identificamos no outro, pelo olhar. E por não compreendermos isso como um ensinamento, uma lição do Mestre e de Deus, para que possamos crescer e evoluir, ficamos numa posição contrária àquele que nos dirigiu uma palavra que muitas vezes não tinha a intenção de nos ofender, nem de nos agredir. Mas como estávamos fragilizados naquele momento, pensamos: isto foi para me magoar, isso foi para me felicitar, isso foi para me machucar. Pensemos diferente. Pensemos que o nosso irmão, que está ali a emitir um conceito, está nos oportunizando uma lição para evoluirmos.
uma lição para sairmos dela fortalecidos, perdoando, compreendendo, sem nenhum ressentimento. A vida é eterna, sabemos todos. A morte nada mais é do que uma porta para a verdadeira vida. Naturalmente que todos nós temos um apego à matéria, ao ego. Tentamos acumular bens, usufruindo prazeres e viver o dia a dia da violência, esquecidos de que o amanhã nos pedirá conta dos nossos atos. Isso infelicita-nos desde já. A morte é o renascer no mundo em que desconhecemos consciencialmente. Desconhecemos está aqui entre aspas, porque nós não desconhecemos. Porque na prática nós já temos milhares, se não milhões de desencarnes e reencarnações. Então, está mais do que acostumado para todos nós. Não temamos. A grande maioria de nós experimenta os prantos da revolta para que possamos nos aproximar de Deus. A dor, companheira habitual do nosso orbe, da nossa escala evolutiva, é para nós o estimulante para buscarmos o entendimento melhor da vida. Quando falo vida, eu falo vida espiritual. E também para que possamos cumprir e saldar o nosso débito de vidas anteriores ou até mesmo desta que possamos ter contraído. É tudo uma oportunidade de nos melhorarmos. Procuremos nossa evolução espiritual e veremos que vale a pena viver mesmo com os percalços do caminho. Vejamos. O espírito imortal é detentor de uma propriedade. Essa propriedade é constituída de 3 itens. Somente 3. Diferente das propriedades materiais. Às vezes nós temos um item, 2, 3, 10, não importa. A nossa riqueza material é composta de itens diversos, dos menores aos maiores, dos mais baratos aos mais caros, correto? Mas tudo isso são empréstimos de Deus para que pudéssemos transitar na vida terrena, crescendo, evoluindo. Mas os bens que são do Espírito, a propriedade do Espírito, é constituída desses 3 itens, como falei: inteligência, os conhecimentos e as aquisições morais. Viemos com esses 3 itens que constituem a nossa propriedade, do plano espiritual para o plano físico. Aqui agregamos os itens materiais, para nos facilitar a vida somente, porque deixaremos aqui. Não nos pertence, é um empréstimo, inclusive o nosso corpo. É somente um empréstimo. Mas, se durante a trajetória na matéria densa, nós conseguirmos aumentar a nossa inteligência, ampliar os nossos conhecimentos e nos moralizarmos um pouco mais, voltaremos ao mundo espiritual enriquecidos. E por certo, teremos ganho uma reencarnação. Não terá sido em vão essa reencarnação onde voltamos enriquecidos desses itens. Muito bem. Na medida em que vamos compreendendo os porquês da vida, vamos nos transformando. E cada um de nós
com absoluta certeza posso dizer, estamos investindo nestas propriedades do Espírito. Porque aqui estamos, optamos por vir à casa espírita, no sábado à noite, investindo no Espírito imortal, para aprender, ampliar o conhecimento, desenvolver um pouco mais a inteligência, e, por certo, com esse conhecimento e essa inteligência, nos moralizarmos um pouco mais. Então, cada um de nós que está aqui é um investidor na vida espiritual. Onde estaria Deus que permite seus filhos amados passem por aflições e dores? Está presente na nossa vida, está dentro de nós, está conosco. Tudo que nos acontece, de bom ou de errado, de bom ou de ruim, melhor dizendo, é fruto de nossas ações, de agora ou de um passado. Então colhemos a semeadura realizada anteriormente. O Pai é infinitamente bom, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que benefício poderemos ter em sacrificar nossas imperfeições? Ainda somos movidos a querer ensinar? Queremos algum benefício? No lugar de condenar e conservar o ressentimento, é mais inteligente para qualquer pessoa perdoar, para libertar e libertar-se, e desse modo, mais segura de si mesma, poderá se desbloquear para crescer em bondade e amor, pois harmoniza-se com o princípio cristão da reconciliação. Vai, portanto, construindo a pouco e pouco a sua própria felicidade, que será a felicidade daqueles que lhe são próximos. Que ventura poderíamos experimentar ao voltarmos ao reino espiritual, receber o seguinte convite dos benfeitores que nos receberão em nome do Pai. E eles poderão dizer assim, em nome de Deus: venha, meu filho amado, confiei em ti e te mandei ao reino da matéria. Fostes lá, vencestes, dominaste os teus ressentimentos, as tuas mágoas, silenciaste o ódio, o rancor, as dissensões, estendeste as mãos aos necessitados, fizestes a caridade em nome do Mestre. Vem, portanto, porque o teu lugar no meu reino está assegurado, e é um lugar de harmonia e de paz, para que te prepares um pouco mais, para voltares um dia fortalecido e fazeres muito mais, porque eu confio em ti, meu filho. Voltes. Seria um belo convite que poderíamos experimentar na hora da nossa desencarnação. E por certo, receberemos esse convite se nos comportarmos conforme a lei de Deus, atendendo a nossas consciências. Quando ficamos ressentidos com alguém, as tintas escuras e densas do fato infeliz nos mantêm algemados ao passado e impedidos de viver o presente. As coisas não se resolvem porque simplesmente deixamos passar o tempo. É preciso a ação da caridade, a coragem para chegar ao nosso próximo e dizer a ele: meu irmão, eu me equivoquei contigo, eu errei, se puderes, me perdoe. Quero que tu me compreendas, preciso do teu perdão. Se ele nos perdoar, teremos a nossa consciência tranquila. Se não nos perdoar, também não nos cabe mais indagar porque a nossa parte foi feita. Mas por outro lado, é preciso que também nós estejamos em condições de perdoar aqueles
que nos pedem perdão. É muito bom nós sermos perdoados pelos outros, mas é muito melhor nós perdoarmos os outros. Então essa prática do perdão é salutar para ambas as partes. Por isso, perdoar é imprescindível para o nosso existir harmonioso no aqui e agora. E o perdão já deixou de frequentar somente os templos religiosos, deixou de ser somente teológico para ser científico. Aquele que perdoa, diz as pesquisas médicas, tem vida mais saudável, tem uma vida mais longa, e quando adoece, a enfermidade é de menor intensidade, e para recuperar-se necessita de menos tempo e de menos medicamentos. Então perdoar faz bem para a nossa saúde. Investamos na saúde desse corpo físico que Deus nos emprestou para fazermos os nossos exercícios de inter-relações no seio da sociedade. Em vários momentos de suas lições, o Cristo reforçou o perdão como requisito prioritário para uma conduta harmonizada no bem. Aquele que carrega o ódio, o ressentimento no seu íntimo, ainda tem um passo a dar para poder oferecer essa alma purificada a Deus, trabalhando essas questões dos ressentimentos, trabalhando o perdão, o sacrifício que precisamos fazer para purificarmos-nos é este: estender incondicionalmente o perdão a quem quer que seja, do menor fato ao mais grave. Somente o perdão é capaz de livrar o ofendido do embaraço da ofensa sofrida. Aqueles que tiveram a oportunidade de perdoar poderão dar o seu testemunho dizendo o quanto sentiram de alívio pelo simples fato de perdoar. Além disso, o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos, segundo a narrativa e o Evangelho de Jesus. Assim, deixemos de lado qualquer ressentimento, aceitando o outro como ele se apresenta, e sejamos felizes por poder compreender que não há mérito nenhum em guardar mágoas. Aquele que carrega mágoas é alguém que carrega um fardo muito pesado, que a cada levantar, a cada despertar na manhã, toma o seu fardo e vai para as atividades diárias. À noite, fatigado, coloca o seu corpo físico a descansar, mas ali na sua consciência continua o peso do não perdão, da mágoa, do ressentimento. Permanece a oportunidade perdida em fazer o bem, que geralmente fica aliviada pelo bem que possamos ter feito naquele dia para alguém, indistintamente, ceder a vez numa fila, dar a atenção de uma palavra, escutar, tornar-se gentil. E hoje nós temos N oportunidades de sermos gentis, no trânsito, no trabalho, em casa. A gentileza é algo que abranda os ressentimentos, as mágoas, as relações, porque nos torna mais simpáticos, nos torna mais cordatos. Então essas boas ações vão nos aliviando o peso, mas enquanto mantermos as mágoas, os ressentimentos, estaremos carregando esse fardo. E dizem as pesquisas científicas, quanto mais
mágoas guardarmos, quanto mais raiva guardarmos, menos saúde teremos. Saúde física e saúde espiritual. Enquanto perdoar é sinal de inteligência própria a uma individualidade madura, não perdoar e até mesmo retalhar resulta ainda de uma individualidade guiada pela inconsciência própria de egos infantilizados que têm medo do amor. Destaco aqui, a seguir, na primeira epístola do apóstolo Paulo, onde ele diz que o contrário de amor não é o ódio, mas é o medo de amar. E geralmente nós amamos aqueles que retribuem o amor. Com raras exceções, amamos aqueles que nos querem mal, ou aqueles que nos odeiam. Amamos com maior intensidade aqueles que nos são caros, aqueles que estão mais próximos dos nossos familiares. E amamos com intensidade menor aqueles outros, os vizinhos, os amigos, os conhecidos. Então, nosso amor é feito de gradações, mas o amor apregoado pelo Mestre é o amor pleno, indistintamente. Amamos na mesma intensidade o nosso familiar quanto o estranho, ou amamos indistintamente aquele que nos fez o mal, aquele que nos assaltou, que nos trouxe um prejuízo qualquer, aquele que levantou uma calúnia. Amamos, porque é esse o amor que o Mestre nos ensinou a praticar. Quando chegarmos nesse estágio, a nossa alma estará purificada e a nossa oferenda será por completo. Para ser agradável a Deus, cumprindo suas leis e vivendo em paz, será bom não termos inimigos, perdoando se formos ofendidos, e se ofendermos, reparando a falta. É importante. Quantos senões ficam pelo caminho, porque perdemos a oportunidade. E conhecendo as criaturas e participando muitas vezes de algumas celebrações fúnebres, as criaturas lá, os familiares chorosos, com a consciência intranquila, porque poderiam ter feito um gesto antes de perdão ou de compreensão àquele que já está voltando à pátria espiritual e não o fez. Só resta a ele, a esse que ficou, a amargura por não ter feito algo melhor por aquele que está voltando ao mundo espiritual. Tenhamos a nossa consciência tranquila, façamos todo o bem possível, na medida das nossas capacidades e nos instantes necessários. Nos dois casos, o sacrifício de perdoar e ser perdoado, o sacrifício moral que o Evangelho recomenda é esquecer-se a si mesmo, abater o próprio orgulho, desistir da mágoa e do melindre. Procurar fazer do inimigo um amigo. E se isso não for possível, é já um bom começo desfazer a antipatia, perdoando ao menos em pensamento. Porque toda vez que pensamos bem a favor de alguém, esse alguém recebe esses benefícios, esteja onde estiver. Concordando ou não concordando com as nossas preces ou os nossos pensamentos. Mas se for pensamentos bons, por certo, essa criatura experimentará instantes bons também em sua vida. Não guardar ou fomentar ressentimentos, rancores, mágoas ou ódios é de vital importância para nos sentirmos felizes, harmônicos com a lei de Deus. Assim, meus irmãos, a doutrina espírita é um cabedal de conhecimento, uma fonte onde podemos ampliar a nossa inteligência, onde podemos beber nessa fonte fecunda e ampliar os nossos conhecimentos, mas também é um manual
de prática moral indescritível que nos facilitará a vida para recebermos aquele convite do Pai: vem, filho meu, tu fostes à terra, vencestes as tuas imperfeições, conquistastes algumas virtudes, pois então, volte feliz para o seio do Pai. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe sempre. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir.